Se tivesse ficado rico, eu acho que não existiria a Fundação Gilberto Freire. Né? É curiosa a pergunta, mas é uma pergunta boa de responder. Olha só, eu acho que Gilberto era um homem rico, sim, mas era um homem rico em saber, em conhecimento. Quando ele faleceu e a Fundação Gilberto Freire foi constituída, o que tinha menor valor estava no banco, o que tinha maior valor estava constituído. Estava em Apipucos. Era uma biblioteca de mais de 42 mil volumes, que ainda hoje é considerada a maior biblioteca privada do Brasil. Né? De livros que, segundo o Peter Burke, que é um grande historiador que está presente aqui na Flip, né, ele representa um compêndio do que há de melhor na Europa. E o que há de melhor na Europa precisa de pelo menos 3 ou 4 visitas a 3 ou 4 países diferentes. Né? Ou seja, você tem espalhado em várias bibliotecas a quantidade ou a qualidade dos livros que a Fundação Gilberto Freire tem no seu acervo. Né? Você tem um acervo, por exemplo, documental na Fundação Gilberto Freire de mais de 15 mil correspondências de Gilberto Freire, não só com brasileiros, importantíssimos, mas com estrangeiros também. Então são números assim que você traduz como, é uma riqueza realmente, era um homem rico, mas não era um homem rico do ponto de vista material. O dinheiro no banco, ele simplesmente, na hora que foi constituída a Fundação Gilberto Freire, ele não representava absolutamente nada. E talvez é o que impele a gente a trabalhar nesse tipo de projeto de uma forma muito mais ampla. Né? Porque se a gente tivesse recursos, a gente provavelmente seria apenas financista de alguma coisa. Né? E isso não é um valor que a gente tem como foco. É exatamente o contrário. A gente prefere gerar riqueza nos outros e usufruir da riqueza dos outros. Né? E a Fundação Gilberto Freire traduz esse acervo de Gilberto Freire, que é a riqueza de Gilberto Freire, né, para os parceiros que desenvolvem atividades que buscam o desenvolvimento coletivo. Né? Levando em consideração, por exemplo, os direitos autorais de Gilberto, aí eu posso citar alguns números aqui que a gente pode concluir que o que eu falo tem certa é verdadeiro. Né? Não é nem certa, é verdadeiro. Casa Grande Senzala está na 55ª edição, mais ou menos. Né? E é uma tiragem, é o livro mais lido e mais vendido de Gilberto Freire. Cada tiragem dessa tem historicamente falando, tem tiragem de 2.000, tiragem de 5.000 exemplares. Se a gente chamar cada tiragem dessa, em média, de 3.000 exemplares para unificar, a gente faz as contas e tenta falar 150 mil livros vendidos, né? Durante 70 anos. Né? Então, traduzam isso, se vocês colocarem um valor de R$100 por livro vendido, isso é o que representa o custo da comercialização de Casa Grande, mas não é o lucro da Fundação Gilberto Freire nem de Gilberto Freire. O autor recebe 10%, 15% do valor de sua obra. Então, 150 mil livros a R$100 dá R$1,5 milhão de reais. 10% disso seria a remuneração do autor. Então, definitivamente, Gilberto Freire não era um homem rico. Né? Em 70 anos, estamos falando em 70 anos de obra. Né? Se você considerar que existem 80 livros de Gilberto publicados, mas que não tem massa crítica para chegar a um pouco mais da metade desse valor, né, em termos de quantidade, a gente não consegue também projetar absolutamente nada de novo em termos de recursos. Então a Fundação Gilberto Freire precisa fazer com que esse patrimônio histórico que Gilberto gerou, ele se transforme em base de conhecimento para novos investimentos, para novos projetos, para novas ações. Né? E esse é o foco da gente, é transformar essa base de conhecimento, né, em ferramentas de desenvolvimento que auxiliem o SEBRAE, que auxiliem o Jornal do Brasil, que auxiliem os empreendedores brasileiros a gerar mais conhecimento, a mais renda, né, e a gente possa usufruir um pouco dessa relação. Por favor. Gilberto, já te passou pela cabeça o seguinte questionamento: se o Gilberto Freire tivesse acesso à internet, ele teria um blog, um Twitter, ele seria o sujeito mais interativo do planeta? Olha, Gilberto, até onde eu pude conhecer meu avô, eu nunca cheguei naquela casa em Apipucos, e eu era vizinho dele, nunca cheguei, ele já tem aqui, deixa eu pegar para mim. Eu nunca cheguei na casa do meu avô em Apipucos que ele não estivesse rabiscando alguma coisa ou pintando. E adorava, ou lendo, claro, né? Sempre. Né? Era um leitor ávido, ele se cercava de livros. Quando ele estava escrevendo alguma coisa, certamente tinham livros
à sua volta. Era realmente a sua área de produção era uma bagunça controlada, mas para a gente uma bagunça. Ele sabia onde estava tudo, mas era um ambiente muito tumultuado para a gente que estava chegando, né? Mas para ele uma organização perfeita. Eu não tenho dúvida de que ele seria um internauta ativo, extremamente ativo. Primeiro pela capacidade de pensamento, pela facilidade com que ele escrevia. Não eram poucas ele estava meses na frente, por exemplo. Ele era jornalista, ele escrevia não só para o Diário de Pernambuco, que escreveu depois, até quando ele faleceu ainda deixou mais de 30 dias de trabalho pronto, né? Mas ele era um escritor que produzia muita coisa, que produzia muito na frente, né? E produzia para muitos veículos e sobre diversos assuntos, né? Ele tinha colunas em vários jornais e revistas, ele estava sempre produzindo bastante. E deixou uma massa crítica de conhecimento muito grande. E eu não tenho dúvida que a internet seria para ele, eu acho que uma ferramenta de interatividade gigantesca, né? Eu não sei se a internet teria velocidade para acompanhá-lo, porque eu ainda me deparo com... Tem que ser muitíssimo banda larga, né? Porque a gente na Fundação Gilberto Freire ainda se depara com uma base de conhecimento. E foi lançado um livro ontem, né? Chama-se De Menino a Homem. O subtítulo é De Mais de 30 e 40, de 60 e mais anos, né? Que é nada mais do que a complementação de outros 2 livros, Tempo de Aprendiz e Tempo Morto e Outros Tempos, que refletem uma infância, uma juventude de Gilberto até os anos 30 e agora dos anos 30, com esse novo livro, até os anos 70. É uma biografia, uma autobiografia, ou um grande recordo, uma grande recordação de fatos de sua vida, né? Que não é finito em si, mas que é um referencial maravilhoso de conhecimento sobre o que foi a vida de Gilberto Freire, e do que ele escreveu e do que ele queria que nós tomássemos conhecimento sobre